Fala galera, bem-vindos a mais uma aula e nessa aula a gente vai aprender uma coisa que vai aumentar e muito as capacidades dos nossos programas. Porque é o seguinte, se você for ver até agora, tudo que a gente conseguiu criar, a gente criava baseado no que a gente escreveu no nosso programa. Ou seja, a gente escreve o código e se tiver no código vai ser executado. A gente só tem nos nossos programas saída, ou seja, a gente consegue fazer conta dentro dos programas, a gente consegue mostrar textos, a gente consegue fazer mais conta e mostrar texto, por enquanto é isso, mas a gente não consegue fazer isso com dados que o usuário se interessa. E se você for ver, a maioria dos programas que existem por aí, eles são baseados em entrada dos usuários. Ou seja, eu clico num botão, por exemplo, aqui, eu clico nesse botão, e esse botão faz alguma coisa baseada no meu clique. Então, a entrada do usuário é muito importante. Então, nessa aula, a gente vai aprender exatamente como fazer isso. E eu vou fechar isso aqui, criar um novo programa. E eu vou chamar ele de entrada.py. E o programa que a gente vai fazer para testar essa habilidade, para aprender isso durante essa aula, é muito simples. Eu vou escrever aqui nos comentários o que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir o nome do usuário. E a segunda coisa que a gente vai fazer é mostrar na tela. Olá e o nome do usuário. Tá bom? Então, são dois passos que a gente quer fazer. Então, a primeira das coisas que a gente tem que fazer é pedir o nome do usuário, né? Como assim? A gente quer ler do teclado o nome do usuário. Eu quero que a pessoa possa digitar no teclado alguma coisa. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, para fazer isso, a gente vai usar uma função. E se você se lembra, função é uma coisa que a gente usa para executar alguma atividade, né? Executar algum tanto de código. E a função que a gente vai fazer isso é a função input. Beleza? Então, da mesma forma que a função print faz algumas coisas para a gente que a gente não precisa entender, mas o que a gente entende é que a função print escreve na tela, a função input vai fazer uma série de coisas complicadas para pegar o que o cara digitar no teclado e trazer para o nosso programa. Ok? Então, simplesmente de colocar a função input aqui, já vai funcionar, já vai acontecer alguma coisa. Então, vamos rodar esse programa aqui e vamos ver o que acontece. Tá? Então, vamos rodar aqui, Python entrada.py. E, bom, você vê que normalmente os programas que a gente executava até agora, eles simplesmente executavam muito rápido e acabavam. E se você for ver, o nosso programa está executando aqui, ele está parado. Ele está esperando alguma coisa. O que ele está esperando? A função input, quando você chama ela ela para a execução e fala assim, eu só vou continuar na hora que alguém digitar as coisas e der Enter. Beleza? E eu passei o mouse aqui e eu me lembrei de uma coisa que eu provavelmente não falei para vocês ainda. Isso é uma coisa da extensão de Python, tá? Que a gente instalou aqui no VS Code, que ele tem como se fosse a documentação do Python aqui dentro da IDE. Então, se você tiver em dúvida sobre o que uma função faz, ele vai dizer aqui o que você pode fazer. Tá? Então, a gente já vai voltar nisso aqui, que tem uma coisa bem interessante sobre. Então, ele está esperando que eu digite. Eu vou digitar alguma coisa. Vou digitar Euler e dar Enter. E não fez mais nada. E tá tudo bem. Provavelmente é isso que a gente quer, né? Por enquanto, é isso que a gente espera. Agora, eu quero melhorar duas coisas nesse nosso programa. Primeiro, como é que eu ia saber, se eu estou executando esse programa pela primeira vez, como é que eu ia saber que era para digitar meu nome? Então, eu quero colocar uma mensagem falando assim, oi, digita seu nome, ou algo desse tipo. A segunda coisa é que eu quero salvar esse nome. Eu quero guardar o nome que o cara colocou para eu poder digitar depois olá e esse nome. Então, a primeira tarefa a gente vai resolver num instante, mas essa tarefa de guardar alguma coisa, sempre que eu mencionar guardar, sempre que você pensar, eu preciso salvar alguma coisa, você tem que vir à sua cabeça que a gente vai usar uma variável para isso, ok? Então, para a gente usar uma variável, a gente vai criar uma variável chamada nome, e lembra do operador de atribuição igual, e aí o que vai acontecer aqui, né? A gente vai ler o nome vai estar disponível aqui. A função input, então, vendo esse operador de atribuição, na verdade, o operador de atribuição vai pegar o resultado da função input, tá? Que vai ser o que o cara digitou antes de dar Enter, e vai salvar na variável nome. Beleza? Para a gente saber se deu certo o que a gente tentou, vamos usar a função print e vamos colocar simplesmente nome aqui, por enquanto, tá? Então, Python entrada de novo, e agora eu tenho que digitar o nome novamente, Euler, e ele colocou Euler. Sucesso! Nossa primeira entrada do teclado funcionando.
Agora a gente vai melhorar, então, aquilo que eu falei sobre a mensagem. Como é que a gente faz a mensagem? Então, se eu passar o mouse aqui, ele está falando aqui def, input. Esse def aqui a gente vai descobrir depois o que é. Mas ele está falando aqui, a função input, ela, dentro desses parênteses, ela aceita um parâmetro. Ela pode receber um argumento. Que argumento é esse? Em inglês aqui ele está prompt. Tá? O que é prompt em inglês? Né? É como se fosse um pedido. Tá? Então, ó, the prompt string, if given, is printed to the standard output. Então, o que ele vai fazer? Se eu colocar uma string aqui, vocês lembram que string é qualquer coisa que vem dentro dessas duas aspas. Se eu colocar uma string aqui, ele vai colocar a string na tela e logo depois vai pedir para o cara digitar o nome. Então, vamos colocar aqui. Digite o seu nome. Com 2 pontos e dá um espacinho aqui. Esse espaço, se eu não der ele não vai aparecer. Então, a gente dá um espaço. E agora, pronto, digite o seu nome, ok? Então, se você quiser usar o input para pedir para o cara, falou, coloca tal informação, que agora eu preciso do seu nome. Depois eu preciso do seu CPF, alguma coisa como se fosse um formulário. Você vai usando inputs aqui, e aí você pode usar mais de um até, inclusive. E aí você pede para o cara a informação que você quer. Então, digite seu nome, Wheeler e Wheeler. Então, agora vamos fazer a última parte do nosso programa, que é colocar aqui um olá Wheeler, né? Então, eu vou abrir aspas aqui, vou tirar esse nome daqui por enquanto. Vou abrir aspas, vou digitar olá. E vocês lembram, agora para substituir aqui, a gente vai usar a fstring. Então, vamos fazer duas coisas. Primeiro, eu vou colocar a chave e colocar nome aqui dentro. E eu vou colocar um f aqui atrás para falar que eu estou usando uma injeção de variável dentro da string, ok? Então, vamos rodar de novo. Digite seu nome, Wheeler, olá, Wheeler. Sucesso, galera, sucesso, conseguimos fazer. Tem um detalhe aqui importante. Vocês veem que eu estou usando um acento aqui e, às vezes, isso não vai funcionar muito bem. Porque acentos, na verdade, eles não existem em todas as línguas, né? Então, existem alguns padrões de caracteres que não aceitam acentos. O padrão americano, por exemplo, não tem acento, não tem cedilha. Então, se você usar isso, dependendo do seu interpretador, dependendo do seu terminal, dependendo do ambiente que você está, você vai ter algum erro, você vai sair um caractere estranho aqui nesse lugar. Então, existe uma forma de garantir que isso vai funcionar independente do lugar, que é vir aqui em cima e digitar o seguinte comentário, tá? Note que esse aqui é um comentário, porque eu estou começando com a hashtag. E aí eu vou colocar um hífen, asterisco, hífen, coding, UTF-8 e hífen, asterisco, hífen novamente, ok? Você não precisa se preocupar em decorar isso aqui, você pode salvar em algum lugar e depois usar. Mas, basicamente, é isso que você precisa colocar no começo dos seus programas se você tiver tido algum problema em colocar acento aqui, tá? Não vai mudar nada na minha execução, inclusive se eu colocar o Wheeler Boys, por exemplo, vai funcionar, ok? Mas, para você que teve algum problema com esse olá, agora seu olá vai estar resolvido. Por essa aula é isso, te vejo na próxima.